Olá a todos. Satisfação poder participar desse projeto. Começo agradecendo ao CONDEG, a Comissão dos Centros de Estudo, das Escolas da Defensoria Pública, pela iniciativa de realizar esse projeto de formação, enfim, de multiplicação de conhecimento sobre os temas do Pena Justa, e fiquei muito feliz e satisfeito em poder participar. Tenho certeza que isso vai contribuir bastante para o próprio êxito, né, do Plano Pena Justa, que é tão complexo, tão extenso. Então, a difusão da informação é certamente fundamental para a própria concepção dos objetivos. Rapidamente, antes de entrar no tema, me permitam que eu me apresente de forma muito breve. Meu nome é René Beckmann, eu sou defensor público do Estado de Santa Catarina, sou defensor aqui no Estado há aproximadamente 12 anos, e atuo na cidade de Florianópolis, na capital do Estado, e atualmente eu coordeno o NUPEP, da Defensoria Pública de Santa Catarina, que trata dos temas de política criminal e execução penal, uma atuação estratégica, uma coordenadoria, sobretudo em demandas coletivas, em demandas estratégicas, e nisso eu acabo desenvolvendo bastante os temas que envolvem o programa Pena Justa. Inclusive, eu faço parte do Comitê Estadual de Políticas Penais aqui do Estado de Santa Catarina, participei e participo dos trabalhos do Pena Justa estadual, tanto na elaboração do plano, a partir de agora também na fiscalização, do cumprimento das metas. Então, para mim é bastante satisfatória a oportunidade que foi dada de falar sobre esse tema. Bom, vamos lá. O tema aqui que me foi ofertado, que me foi sugerido, é tratar um pouquinho da Central de Regulação de Vagas e da taxa de ocupação prisional, né? E é um tema bastante central, a meu ver, é um tema que centraliza todo o programa do Pena Justa, né? Embora ele esteja mais inserido em um dos seus eixos, mas ele perpassa pelos 4 eixos do Plano Pena Justa. É uma questão realmente estruturante, e tratar desse tema, tratar das questões da superlotação e da superação da crise de superlotação, a meu ver, realmente estrutural, é um dos pilares para que o Plano Pena Justa atinja a sua finalidade. Claro que nessa altura todos já têm uma boa compreensão sobre o que é o Plano Pena Justa, né? O objetivo aqui não é explicar propriamente o Plano Pena Justa, mas só uma rápida introdução para contextualizar o tema que eu vou falar, né? Nós sabemos que o Plano Pena Justa ele vem como uma resposta ao reconhecimento do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro, né? Foi movida uma DPF, a DPF 347, no Supremo Tribunal Federal, em que já lá em 2015 se reconheceu que o Brasil vive um estado de coisas inconstitucional no sistema prisional, que significa dizer, assim, um grande resumo, né, que o sistema prisional como um todo viola a Constituição, né? Não há mais como se separar, se individualizar violações pontuais, né? A compreensão firmada nessa DPF é de que o conjunto da obra viola a Constituição Federal como um todo, e por isso é um estado de coisas inconstitucional, uma realidade inconstitucional. Nisso foram determinadas diversas medidas nessa DPF, primeiro nas medidas cautelares, realização de audiências de custódia, liberação de recursos, enfim, uma série de medidas ao longo da ação, mas ao final dela houve a determinação da construção, da elaboração de um plano de superação desse estado de coisas inconstitucional, um plano de superação dessa crise. E esse plano é o Plano Pena Justa, né? A resposta que o Estado brasileiro produz, né, deve produzir para superar esse estado de coisas inconstitucional. E o interessante, né, do Plano Pena Justa é que ele conclama, na verdade, todo o Estado, né, o Estado na sua concepção mais ampla, tanto Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo, as instituições, né, as funções essenciais da Justiça, a própria OAB, a sociedade civil, né, as entidades ligadas aos direitos humanos, sobretudo em temas prisionais, conclama todo mundo
para entrar em um estado de cooperação, digamos assim, para construir uma saída para essa crise. Isso é o Plano Pena Justa. Claro que, embora seja um plano de cooperação, ela é uma cooperação obrigatória, digamos assim, né? Porque veio a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, um caráter vinculante. E mais do que isso, né? Mais do que uma obrigatoriedade, é uma grande oportunidade. Eu costumo dizer por aqui que o Plano Pena Justa, ele não abriu uma fresta, né? Ele abriu uma janela para que a Defensoria Pública consiga trabalhar tantos temas que, historicamente, a Defensoria Pública já aponta, já trabalha, já anuncia violações, já busca ali a defesa do seu assistido, da sua assistida, né? Anunciando e reclamando, enfim, batalhando contra essas violações. E agora o Plano Pena Justa, ele abriu o tema de forma ampla para que a gente consiga inserir, né, todas aquelas nossas demandas que pontualmente a gente já vem trabalhando, consiga inserir num plano de superação efetivamente. Esse é o Plano Pena Justa, né? Fazendo assim um apanhado bem geral. Dentre, né, o Plano Pena Justa, para que a gente consiga fazer um plano de superação da crise, a primeira coisa é identificar quais são os pontos em que há crise, né? O que se chama da fase do diagnóstico, né? O diagnóstico do estado atual do sistema prisional. E agora, no ponto, né, específico da Central de Regulação de Vagas, da taxa de ocupação prisional, o ponto central desse diagnóstico é a superlotação carcerária. Né? Ele é um problema crônico, massivo, né, persistente de violação de direitos. Nós vivemos um sistema prisional superlotado. O próprio ministro relator do Supremo Tribunal Federal, à época, o ministro Marco Aurélio, quando do ajuizamento da ação, das primeiras decisões, chegou a mencionar que a superlotação carcerária constitui a origem de todos os problemas, né, existentes no sistema prisional. É claro que, né, uma fala aberta, assim, né, mas que a gente consegue entender o que quer dizer, que realmente a superlotação carcerária ela põe em risco todo o programa de execução penal. Nós sabemos que o plano Pena Justa ele foi articulado em 4 eixos, né? Eu estou aqui com eles apontados, só para não cometer, né, algum equívoco aqui nos nomes, né? O eixo 1, que é o controle de entrada de vagas, controle de entrada e vagas, o eixo 2, a qualidade da ambiência dos serviços, o eixo 3, os processos de saída e reintegração, e o eixo 4, políticas de não repetição da crise. A gente consegue perceber que a superlotação carcerária ela se encontra em todos esses eixos, né? É claro que ela vem mais tratada no eixo 1, que fala da necessidade da gente controlar a entrada e controlar as vagas do sistema prisional, e é ali que as metas envolvendo a Central de Regulação de Vagas se encontram, mas também ele diz muito respeito à questão da qualidade dessas vagas, a qualidade, a ambiência e os serviços do sistema prisional, que seria o eixo 2. Não há como se ter um serviço prisional adequado, né, um ambiente prisional adequado num estado de superlotação. Também envolve o eixo 3, né, já que a Central de Vagas, uma vez criada, certamente ela regulará a saída, né, o processo de saída, eventualmente antecipada, de pessoas do sistema prisional, então também envolve o eixo 3, e o eixo 4 também, que são as políticas de não repetição. Né? De nada adianta a gente adotar medidas pontuais que superem a superlotação neste momento, e pouco depois o sistema prisional novamente se tornar superlotado. Por isso a gente precisa de medidas realmente estruturais. Então, nisso se pode perceber que a questão da superlotação prisional, ela envolve todo o programa Pena Justa. Nesse diagnóstico que foi feito, né, do estado atual do sistema prisional, os dados são bastante alarmantes. Eu trouxe aqui, separei, para a gente poder pincelar alguns, né, os dados que eu vou falar, eles estão todos disponíveis né, na rede mundial, né, na internet, são dados do Observa Direitos Humanos, do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, e que foram produzidos em 2024, agosto de 2024, e trazem um dado bastante alarmante que entre 2002 e 2023, ou seja, um período de 20 anos apenas, a população carcerária cresceu 3,5 vezes, ou seja, mais do que triplicou o número de pessoas presas no Brasil em apenas 20 anos. Nós temos a terceira maior população carcerária do mundo, né? Nesta época, agosto de 2024, eram 850 mil pessoas presas,
e faltavam 200 mil vagas, ou seja, 850 mil pessoas presas, ocupando 650 mil vagas. Então, a gente vê que a superlotação realmente ela é alarmante. E quando a gente trata de superlotação, claro, a gente está falando da questão, né, da proteção daquela pessoa presa, a gente está falando da garantia dos direitos daquela pessoa presa, mas nós também estamos falando da segurança geral das pessoas, né? Isso porque a superlotação, como eu disse, ela coloca em risco todo o programa ressocializador, né? Se é que assim se pode dizer, mas todo o programa de execução penal, ele entra em risco quando se está num ambiente de superlotação. Nesses dados, até, trazidos pelo CNJ, quando trata da regulação de vagas, ele até faz uma menção bastante interessante, que eu pensei aqui, que diz respeito aos relatórios do Tribunal de Contas da União, também desta época, que apontam que 78% das rebeliões que acontecem no sistema prisional ocorrem em unidades prisionais superlotadas. Ou seja, quase 80% das crises de rebeliões que nós temos são produzidas em ambientes prisionais superlotados. Então, a gente vê que é mais do que simplesmente a proteção da pessoa presa individual. E isso já seria suficiente para que a gente agisse, é verdade. Mas não é só isso, é uma questão de segurança geral mesmo, é uma questão de segurança pública tratar de temas da superlotação prisional. Além da questão da ambiência, né, das dificuldades da superlotação, a superlotação dificulta a própria prestação dos serviços de assistência, a individualização da pena, a adequada separação, a separação do regime fechado, do regime semiaberto, a separação do preso provisório com o preso definitivo, né? As peculiaridades, idosos, enfim. A superlotação, ela coloca em risco todas as medidas que se tem para uma melhor ressocialização. Disso, né, se começou a perceber que as medidas que eram adotadas pontualmente para atacar essas crises de superlotação, elas passam a não ser mais suficientes. Já há um histórico no Brasil, até pela própria Defensoria Pública, atuando com mutirões carcerários, né, realizando revisões, realizando forças-tarefas, agindo para obter interdições, né, parciais ou totais de estabelecimentos prisionais. Já há um histórico desse tipo de trabalho, buscando enfrentar a superlotação prisional. Mas isso não está sendo suficiente, tanto que os índices de superlotação só crescem. E aí se passa a falar, então, da necessidade de uma regulação de vagas, de uma central de regulação de vagas para organizar essa ocupação prisional, né, para que se tenha uma ocupação prisional taxativa. E qual que é a ideia, então? Né? Fiz todo esse apanhado para trazer a central de regulação de vagas. A central de regulação de vagas nada mais é do que uma centralização, uma organização dessa relação pessoa presa por vaga. Não é mais possível que isso seja tratado pontualmente. Uma unidade prisional está a mais ou está a menos, esse problema é daquele diretor, daquela diretora do estabelecimento, daquele juiz, daquele juiz. Isso não é mais suficiente. É necessária uma organização central, né? Nós podemos até fazer um comparativo com outros serviços públicos, né? Seria inimaginável, por exemplo, que um serviço público de saúde ou de assistência social, por exemplo, funcionasse sem que houvesse filas, né? Filas, assim, falando, né, popularmente, numa linguagem mais direta, mas é naturalmente assim. Há um número, por exemplo, de pessoas aguardando exames, cirurgias, enfim, outros serviços de saúde, de assistência, e não há como todos realizarem ao mesmo tempo. Então, o que se faz? Se faz uma organização dessas vagas, né, desses serviços, na relação de pessoas interessadas e serviços prestados. É claro que não vai ser uma fila única, né? É preciso que se faça uma fila com inteligência, né, com razoabilidade, com proporcionalidade, separar o que é urgente do que é comum, né, do que é pessoas prioritárias em razão da sua condição, de pessoas que não, situações mais ou menos graves, enfim, é necessário uma lógica complexa para organizar. Mas, no fim das contas, o que se tem é a formação de filas. A própria Defensoria Pública, quando atende, também organiza as filas, agendas, faz uma distinção quando a pessoa tem um prazo fatal, quando não tem, quando é uma demanda urgente, quando não é, e vai organizando ali esses temas. No sistema prisional, a ideia da regulação de vagas é exatamente essa, que se faça uma gestão unificada
dessa taxa entre pessoa presa e número de vagas, né? Seria, né, fazendo mais um comparativo, seria inimaginável a gente pensar, por exemplo, ao ingressar num avião ou num ônibus, quando já estão todos os assentos preenchidos, as pessoas vão seguir entrando, né? Há um limite, não ficam duas pessoas no mesmo assento, né? Isso aqui com o sistema prisional se foi criando uma cultura ao passar do tempo que sempre cabe mais, né? Se a cela é feita com 4 camas, com 6 camas, com 8 camas, passou a se entender como normal, né? Um normal aqui cheio de aspas, mas como normal, que ali fiquem 10, 12, 15, ainda que sem cama, ainda que no chão, ainda que sem estrutura, né? Enquanto houver pessoas sendo presas, vai colocando ali, né? E essa lógica precisa ser encerrada, né? É preciso tratar também com uma lógica, uma organização de serviço público, né? Então, isso é a central de regulação de vagas. É a ideia de uma gestão organizada, razoável, proporcional, que organize com critérios essa relação entre pessoas presas e número de vagas. E aqui a gente trata, né, de um tema que doutrinariamente se fala muito quando se estuda a execução penal, que, né, certamente as defensoras e defensoras conhecem, já se debruçaram sobre isso, que é o princípio numerus clausus, né, e que tem uma origem ali, pelo que se afirma, né, em algumas propostas no sistema penitenciário francês, e que é muito trazido pelo Brasil, para o Brasil, né, com uma doutrina especializada em execução penal, que justamente significa isso, é uma relação de número fechado, né? Para cada entrada de nova pessoa no sistema prisional, deve haver uma saída correspondente, né? Não é possível que o número de pessoas que entrem no sistema prisional seja maior do que o número de pessoas que saiam, porque essa conta não fecha, né? Então, o princípio numerus clausus, ele traz essa ideia, né? Então, deve ser pelo menos uma saída para cada entrada. Quando está superlotado, até que se atinja uma normalidade, inclusive, deve sair mais do que entrar, né? E nisso se fala, né, o numerus clausus preventivo e também o repressivo, né? O preventivo é aquele que veda o ingresso de novas pessoas presas, né? Ou seja, a pessoa fica ali aguardando uma vaga, né? Pode aguardar, talvez, numa prisão domiciliar, se for o caso, ou simplesmente aguardando, né? E o repressivo, que é quando já se está no sistema de superlotação e é necessário realmente tomar medidas de antecipação de saída, né? Para organizar aquela crise de falta de vagas, né? Como concessões de progressões antecipadas, conversões em penas alternativas, o próprio instituto do indulto, né? A prisão domiciliar, enfim. Mas, claro, isso deve ser feito com critérios, né? Deve-se ter um critério para distinguir, né, situações mais graves de menos graves, enfim, para que se possa aplicar esse princípio, né, com racionalidade. E, como eu disse, embora isso tenha uma origem até, né, no direito comparado, no Brasil nós temos bases constitucionais, bases legais que já dão suporte a esse mecanismo. Não é necessária uma inovação legislativa para que isso passe a ser aplicado, né? Na própria Constituição Federal, a gente pode trazer o fundamento da dignidade da pessoa humana, né? O fundamento da República, né? Certamente, sistemas prisionais, estabelecimentos prisionais superlotados não estão de acordo com esse fundamento da centralidade da pessoa. Os próprios direitos fundamentais da integridade física e moral, a manutenção da integridade física e moral da pessoa presa, que também tem escopo constitucional, a vedação de penas cruéis e degradantes também se relaciona, a vedação da tortura, né? São todos direitos e garantias fundamentais que já nos servem de âncora, de base, para que a gente aplique essa lógica, né, do numerus clausus e a necessidade da Central de Regulação de Vagas no Brasil. Isso sem falar, né, poderia falar aqui, mas, né, o tempo é curto, poderia falar de instrumentos internacionais, as próprias regras de Mandela, né, os princípios e boas práticas da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, para a proteção das pessoas privadas de liberdade nas Américas, enfim, há diversos instrumentos que já nos fazem perceber que nós temos base normativa para isso, né? Não é necessário uma inovação para que a gente aplique isso, né? Poderia falar também, rapidamente, dos próprios dispositivos da LEP, a Lei de Execução Penal, que já traz previsão sobre isso, né? Nós temos o artigo 85 da LEP,
que menciona que o estabelecimento penal deve ter lotação compatível com a sua estrutura e finalidade. Então, já temos um dispositivo legal que diz que a lotação, né, o número de pessoas dentro do estabelecimento deve ser compatível com a sua estrutura. Parece lógico, né? Parece óbvio isso, mas a superlotação prisional nos faz perceber que isso não é aplicado, né? Nós temos pessoas presas em número superior ao compatível com a estrutura, né? O próprio artigo 185 da LEP também, seguindo, menciona que há excesso ou desvio de execução penal, né, sempre que algum ato for praticado além dos limites da sentença ou das normas. Então, ou seja, se a pessoa está sendo presa num estabelecimento que tem uma dosagem de pessoas a mais do que o sistema prisional oferece, é certo que está tendo um desvio, um excesso de execução. Em atos infralegais também, não podemos deixar de mencionar a Resolução 5 de 2016 do Conselho Nacional de Política Criminal, né, e Penitenciária, que traz uma taxa ali, menciona que quando se ultrapassar 10% da capacidade de lotação das pessoas presas, o dirigente, a autoridade ali que responde por aquela unidade prisional, ela já deve comunicar ao juiz da execução penal, o GMF, sobre essa lotação, né, e também a taxa de 137,5%. Que é uma taxa que foi estabelecida quando se tem realmente um momento de crise grave, né, que a norma já prevê a necessidade de instauração de um comitê, de um colegiado, enfim, para a superação dessa crise. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que medidas nós já temos, mecanismos, normas, enfim, nós já temos para sustentar esse posicionamento da necessidade de uma regulação de vagas, de uma definição de uma taxa de ocupação prisional rígida. Mas seguindo também, falando agora sobre a jurisprudência, né, nós temos também bases jurisprudenciais relevantes, né? Além da base legal, da base constitucional, a jurisprudência nos oferece também precedentes importantes que nos fazem fundamentar a ideia da necessidade de uma regulação de vagas, de uma observância da taxa de ocupação prisional. Além da própria DPF 347, aqui já citada, tem a própria súmula vinculante 56 do STF, que trata da questão de quando falta vaga num estabelecimento adequado àquela situação, não é possível que a pessoa aguarde num estabelecimento mais rigoroso. Já prevê medidas de saídas antecipadas, de prisão domiciliar, de medidas substitutivas, né? Medidas que são já estabelecidas para a superação dessa crise. Citaria também um HC, impetrado pela própria Defensoria Pública, o HC 143, 1988, que fala sobre exatamente a questão da taxa de ocupação prisional, mas no sistema socioeducativo, ou seja, com os adolescentes, nós já temos essa medida, podemos trazer também em comparativo para os adultos, para as pessoas presas. Casos específicos, né, estabelecimentos prisionais específicos que já passaram pelo crivo jurisprudencial, como o caso de Pedrinhas, no Maranhão, Curado, em Pernambuco, o Instituto Penal Plástico de Sá Carvalho, no Rio de Janeiro, né, em que foram já adotadas medidas concretas, como o cômputo da pena em dobro, que também são medidas que também se relacionam ao enfrentamento da superlotação prisional. Tudo isso nos dá um arcabouço normativo, constitucional, supralegal, jurisprudencial, para que a gente enfrente esse problema. Então, para fazer um fecho, né, de tudo que foi falado, os efeitos práticos, né, do reconhecimento dessa violação, dessa lógica do numerus clausus, podem ser atacados pela Defensoria Pública, tanto na esfera individual, na defesa daquela pessoa presa, como a aplicação da súmula vinculante 56, né, pedir a aplicação no caso concreto, o reconhecimento de um excesso de execução, né, diante de uma situação degradante pela superlotação, com a possibilidade, inclusive, de requerer o cômputo da pena em maior escala, né, como já há os exemplos que eu citei anterior, mas também podem ser atacados pela Defensoria Pública numa esfera coletiva, né, realizando os pedidos de providências, atuações coletivas para recomposição daqueles fluxos prisionais, atuação em políticas públicas, formação de comitês colegiados, a própria ação civil pública, né, com obrigações de fazer, até a fixação de danos morais coletivos, por que não, né, diante de um quadro de superlotação prisional, além, é claro, da reparação individual de danos,
pedidos de interdição parcial ou total dos estabelecimentos prisionais, HCs coletivos, enfim, há diversos instrumentos à disposição da Defensoria Pública para atacar as crises, né, de violação de direitos advindas da superlotação prisional. E o Plano Pena Justa, ele abre mais, nem uma fresta, né, como disse, mais uma janela para a gente tratar desse tema, que é a necessidade de criação de uma central de regulação de vagas, que nada mais é do que um instrumento, né, coletivo, amplo, estratégico, né, uma organização racional e lógica para fazer a gestão dessa ocupação de vagas, fundamentadas no princípio da taxatividade, né, e destinada a regular esse equilíbrio entre número de pessoas presas e vagas. Para isso é necessário um mapeamento centralizado, né, de todo o sistema prisional, uma racionalidade nesse fluxo, e é fundamental que essa gestão seja feita por um órgão plural, né, com participação de diversos entes, com transparência de dados, com isonomia, né, para que realmente a gente tenha um avanço nesse tema. Então, espero que com isso, né, eu tenha trazer assim, um panorama geral sobre a central de regulação de vagas, né, a taxa de ocupação prisional. O tema, como eu disse, é estruturante no programa Pena Justa, no Plano Pena Justa, ele vem expressamente previsto no eixo 1, como a necessidade de criação, de implementação, de ampliação dessa central de vagas, mas ele certamente perpassa por todos os eixos, já que envolve, além da questão de ainda de pessoas, envolve a qualidade dessas vagas e também as políticas para que a superlotação prisional, uma vez superada, não se repita. Certo? Espero ter contribuído, né, com esse curso. Agradeço mais uma vez o CONDEV, as comissões do CONDEV pelo convite. Estou à disposição sempre, caso alguém queira trocar mais informações, conversar mais sobre o tema, né? Pode me procurar pelos canais da própria Defensoria Pública, que certamente vão me encontrar, para que a gente possa construir realmente mecanismos para saída, né? Uma saída racional e sustentável desse estado de coisas inconstitucional, dessa crise sistêmica e massiva de direitos que é o sistema prisional brasileiro. Muito obrigado.